A paz do Senhor Jesus, meus queridos, amados irmãos e irmãs. Eu sou a Keliane com mais um Fonte Inesgotável. Amado, nossa leitura hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subia onda por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e dizia uns para os outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E vamos estar lendo também em Marcos 5, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gardarenos, e saindo ele do barco, disse-lhe: Saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Aleluias. Há 3 pontos neste texto que eu quero compartilhar com vocês. A ordem de Jesus para passar para o outro lado, e o que havia do outro lado que moveu a dar a ordem, que moveu a Jesus dar a ordem. E a tempestade no caminho para impedir que os discípulos chegassem do outro lado. Mateus narra que Jesus e seus discípulos haviam trabalhado arduamente curando e ministrando. Era noite e provavelmente os discípulos preferiam descansar, mas Jesus deu a ordem. A ordem de Jesus para passar para o outro lado. Glória a Deus, aleluia. Um momento que Deus nos diz: levanta-te, deixa o que está fazendo e faça o que eu digo. É melhor obedecer, ainda que o nosso desejo seja outro. Deus sempre tem um propósito quando nos ordena algo. Passa para o outro lado pode significar coisas distintas para cada um de nós. A cada pessoa Deus está convidando. Ele está convidando a você para se comprometer mais com Ele, para deixar este trabalho que te rouba tempo, para abandonar essa relação que está afetando a sua vida espiritual, para consagrar-se mais a Deus, orando, jejuando e crescendo na graça e no conhecimento. Ou seja, na palavra, para dar a Deus o que é de Deus, exemplo, dízimo, para deixar de ser uma multidão, para ser um cristão que Deus usa na terra, ou seja, ser luz na escuridão. O que havia do outro lado, meus queridos amados, que Jesus estava interessado que ele e seus discípulos chegassem ao outro lado para resgatar. Era para resgatar um homem que estava em uma situação crítica. Foi o único motivo da viagem de Jesus. A cidade de Gadara, que havia sido destruída em várias ocasiões, havia sido muito sofrida. A condição do Gadareno, meus amados. Um demoniado com espírito imundo que o possuía. Vivia nos sepulcros entre os mortos.
fora do controle, atados com cadeias e grilhões, andava gritando, andava se ferindo com pedra. E Jesus o libertou, o gadareno. Foi a única coisa que Jesus fez em Gadara. Jesus queria ver aquele homem livre e que seus discípulos vissem a sua condição, a condição que era e que Jesus podia fazer. Aleluia. Aleluia. Desejamos passar para o outro lado? Você deseja obedecer a Jesus e passar para o outro lado? Quando Jesus fala isso, ele quer que nós tenhamos uma mudança de vida. Aleluia. Uma população crescendo em passos gigantescos. É o que está acontecendo com o mundo hoje, mas a deteriorização da estrutura familiar está cada dia acabando com a família. A família está se acabando, divórcio, filhos desamparados, abuso doméstico, uma população envolvida com alcoolismo, com drogas. O suicídio, meus queridos, tem aumentado assustadoramente, a imoralidade sexual, o homossexualismo, o lesbianismo, prostituição, criança fazendo sexo, indústria pornográfica tendo ganhos bilionários, pedofilia, a corrupção dos líderes do governo, as drogas destruindo os jovens, o meio de comunicação sendo usada para destruir. A igreja, meus amados, é responsável de sarar o mundo. Somos sal, somos terra, somos a luz do mundo. Deus nos chama para passar para o outro lado, para sarar o mundo. A igreja não pode estar alheia à situação do mundo. É certo que o inimigo se levantará forte nos últimos dias, mas também para os últimos dias Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne. Uma tempestade que impedia passar para o outro lado. Se levantou uma tempestade, mesmo obedecendo uma ordem de Jesus. O inimigo se levantou para que você não chegue ao outro lado. O inimigo sempre vai se levantar para que você não venha a ser vencedor. As portas do inferno, meus queridos, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Existem muitas pessoas na igreja que estão em meio à tempestade. Enquanto lutamos contra a tempestade, o gadareno continua preso em grilhões. Aleluia. Amado, precisamos ser uma igreja disposta a passar para o outro lado com Jesus, nosso capitão. Podemos chegar ao outro lado, a um gadareno que continua preso, se ferindo, enquanto nós continuamos sem obedecer a Jesus. Vamos buscar a face do Senhor, nos colocarmos na posição e passarmos a obedecer ao Senhor. Porque a partir do momento que eu e você passar a obedecer ao Senhor, a nossa vida vai mudar, a nossa condição vai mudar, a nossa vida espiritual vai chegar a um nível mais elevado com o nosso Senhor. Amados, que nós venhamos ser sal e luz, venhamos obedecer o Senhor em todo o tempo, porque o segredo de ser abençoado, o segredo de ser vitorioso é obedecer. E nós devemos estar ajudando nossos irmãos também. Amém? Meu querido, amados irmãos, passe para o outro lado, seja mais que vencedor, obedeça ao Senhor Jesus em todo o tempo. Pai querido, Pai amado, Deus de poder e maravilha e glória, abençoa os meus irmãos, Senhor, faça deles mais do que vitorioso para a glória do seu nome, Jesus.